Olá, turma, tudo bem? Na aula de hoje nós iremos fazer uma análise do tema de redação, certo? Que eu passei para vocês como atividade para casa. E no final também nós iremos ver uma redação modelo, ok? Lembre-se que o tema foi a interiorização da violência. Bem, aqui nós temos a proposta de redação, certo? Foi pedido para que vocês elaborassem uma redação dissertativa. Então, apenas para relembrarmos, né, vejam só, nós temos aqui um tema e um texto motivador, ok? Que assim ele trouxe. Estudo divulgado em 30 de março de 2010 aponta que os índices de homicídio estagnaram ou caíram nas capitais e regiões metropolitanas no período de 97 a 2007 e passaram a crescer nas cidades do interior dos estados, em um fenômeno conhecido como interiorização da violência. De acordo com o levantamento, a taxa de homicídios no interior passou de 3,5 por 100 mil habitantes em 1997 para 18,5 por 100 mil em 2007, enquanto se mantiveram razoavelmente estáveis nas capitais dos estados. Veja que foi um texto motivador pequeno, certo? E já traz alguns dados estatísticos, mas ele já, de forma peculiar, aponta algo interessante, né? Vamos dizer assim, o fenômeno da interiorização da violência, certo? A criminalidade, o êxodo, né, da criminalidade dos grandes centros urbanos para os pequenos e médios centros urbanos. Foi extraído da internet, certo? Aqui está o site, ok? Considerando que o fragmento de texto acima tem caráter unicamente motivador, redija um texto dissertativo, aqui está o nosso comando de texto, acerca do seguinte tema: interiorização da violência. Beleza. Neste tipo de tema, a prova já trouxe alguns tópicos que nós deveríamos abordar no texto, né? Foi o que eu solicitei aos senhores, o cuidado para abordar esses tópicos, e assim, então, apenas recapitulando, nós deveríamos, né, ao elaborar o texto, atender necessariamente as seguintes determinações. Identifique as principais causas da interiorização da violência. Descreva a relação entre a interiorização da violência, o narcotráfico e o crime organizado. E descreva as ações que o Estado deve adotar no combate à violência. Eu chamo a atenção dos senhores, né, porque observem que aqui os comandos, né, são bem claros. Identificar as principais causas, descrever a relação que existe entre violência, narcotráfico e crime organizado e descrever ações que o Estado deve adotar. Eu imagino que os senhores tenham observado que esse terceiro tópico já traz uma referência, né, ao próprio parágrafo de conclusão, ok? Ao parágrafo em que nós iremos apresentar as soluções para a nossa problemática. Bem, aqui apenas também para fins didáticos, né, eu resolvi destacar o tópico que nós iremos apresentar, né, as respostas, para qual nós iremos apresentar as respostas. Então, ao elaborar seu texto, atenda, né, às seguintes determinações. Identifique as principais causas da interiorização da violência. Aqui eu separei 4 causas, certo? Claro que os senhores não precisariam ter feito isso, né? Aqui é apenas para fins didáticos, ok? E é o que eu costumo chamar de investigação do tema, análise do tema, certo? Então, nós podemos apontar, né, o crescimento e o desenvolvimento das cidades do interior. Observe que nas últimas décadas, as cidades do interior passaram a ser polos atrativos de população, ok? Áreas de desenvolvimento de riquezas. Então, é natural que a criminalidade também, né, migre dos centros urbanos, dos grandes centros urbanos, ok? Das capitais, para esses médios e pequenos centros urbanos. Próximo tópico: desenvolvimento do agronegócio e deslocamento das indústrias. Observem que naquele texto motivador que eu apresentei para os senhores, né, na verdade, a reportagem, né, que eu apresentei para os senhores, lá um dos pontos que o repórter traz é justamente o desenvolvimento do agronegócio e das indústrias, okay? Como um elemento que serviu para o aumento da criminalidade no interior. Então, ali era aquele texto, né, que vocês iriam utilizar para poder
construir a redação, né, servir como material de interpretação, de pesquisa. Okay? Próximo item. Uma das causas, né? Outra causa, intensificação do combate nas grandes cidades. Lembre-se também que naquele texto o repórter fala sobre as ações desenvolvidas, principalmente na região, no estado do Rio de Janeiro, na capital do Rio de Janeiro, em que as forças policiais atuaram nas últimas décadas na tentativa de combater o crime organizado, né? E destaque principalmente para em 2010, com a ação das principais forças policiais brasileiras, né, no combate ao crime organizado e a, digamos assim, implantação das unidades de polícia pacificadora nos morros cariocas. E uma outra causa foi o pouco investimento em segurança pública no interior. Vejo que é um problema, né, estrutural da própria sociedade brasileira. Nós temos cidades pouco guarnecidas, né, em relação a aparato, né, militar, aparato de segurança pública, o que acaba contribuindo para, por exemplo, o aumento dos crimes, como, por exemplo, assaltos a bancos, ok? Vamos dizer assim, saídinhas bancárias, ok? Sequestros, etc. Bem, aqui nós temos a indicação, né, que ele pede para que a gente descreva a relação entre a interiorização da violência, o narcotráfico e o crime organizado. Aqui eu apenas trouxe um tópico, né, para nós conversarmos a respeito. E eu chamo a atenção dos senhores para o seguinte, né, para essa afirmativa. A prosperidade desses grupos ocorre a partir da ausência estatal. Vejam que onde, né, o Estado não consegue atuar com políticas públicas, com ações, né, governamentais, o narcotráfico, o crime organizado, né, a violência em si, acabam imperando. Então, a relação que nós podemos estabelecer aqui, né, entre violência, narcotráfico e crime organizado é que estes três são reflexos da ausência estatal na apresentação de políticas públicas, né, de ações governamentais, né, junto às populações mais carentes, junto às populações vulneráveis. Ok? Eu gostaria que os senhores identificassem, né, percebessem que este tópico 2, né, este segundo tópico, ele está bem relacionado com o terceiro, no sentido de que essa ausência estatal contribui para o desenvolvimento do crime, do desenvolvimento da violência, do narcotráfico e do próprio crime organizado, né? E faz surgir cada vez mais a necessidade de ações estatais no combate à violência, ok? Agora, claro, essas ações elas não devem ser visando apenas o combate direto, né? Através vamos dizer assim, da principal atividade policial, ok? Que é a repressão aos crimes, mas também através de políticas educacionais, ok? Políticas públicas voltadas a atender principalmente os jovens carentes, ok? Dando oportunidades para desenvolvimento de profissões, desenvolvimento de atividades, né? Que deem a possibilidade para esses jovens, né, vislumbrarem um futuro digno. Bem, e o tópico, né, que justamente vai contribuir para que nós elaboremos a redação e o parágrafo de conclusão é justamente este terceiro, que pede para que a gente descreva ações, né, que o Estado deve adotar no combate à violência. Eu aqui separei 3 ações, ok? Vejam só, a primeira, ações educacionais, o que eu acabei de falar, né, escolas públicas de qualidade, oferta de oportunidades na profissionalização dos jovens, investimento do Estado no combate ao crime organizado e tráfico de drogas, ok? E aqui eu destaco a própria inteligência policial, a atuação conjunta das forças policiais no combate
ao crime organizado e ao tráfico de drogas, ok? E oferecimento de serviços que promovam a inclusão social, como cursos profissionalizantes, saúde e lazer. Veja que aqui eu destaquei tópicos que são fáceis, né, do Estado desenvolver, pois não demandam recursos extraordinários, ok? Mas, claro, é necessário a boa vontade dos agentes políticos no desenvolvimento, né, dessas ações. E aqui nós temos a redação propriamente dita, certo? Eu separei aqui um parágrafo de introdução, vamos aproveitar esse parágrafo para reforçarmos alguns tópicos que nós já estamos conversando há algum tempo, ok? Veja como eu comecei, né? Eu vou fazer a leitura do parágrafo, depois nós vamos destrinchá-lo um pouquinho. Nos últimos anos, a sociedade brasileira presenciou uma alteração no mapa da violência urbana, ocasionando um fenômeno de interiorização da atividade criminosa. Alguns fatores são importantes no estudo dessa transformação social, entre eles o desenvolvimento das cidades do interior e a intensificação do combate ao narcotráfico e o crime organizado nas capitais dos estados brasileiros. Ótimo! Observem, senhores, que é uma introdução relativamente simples, mas completa naquilo que é preciso, ok? Para uma introdução que atenda o interesse de apresentar um projeto de texto e nortear o corretor no ato de corrigir, ok? É esperado que essa introdução ela apresente o tema, ok? Apresente o modelo redacional que será utilizado, ok? E já direcione o corretor para os argumentos que ele verá desenvolvido ao longo da redação, ok? Eu chamo a atenção dos senhores para o tópico frasal, que é uma composição relativamente curta, que tem como única finalidade apresentar o tema ao corretor, ok? E vejam que aqui eu trabalho, né, com a forma de mostrar que nos últimos anos a sociedade tem vivenciado o fenômeno da interiorização da atividade criminosa, ok? Saindo das cidades, dos centros, né, de grande concentração urbana, grande concentração populacional, para os centros de pequeno e médio, pequena e média concentração populacional, ok? Veja também que aqui a redação, o modelo que eu aproveitei foi da apresentação dos argumentos, ok? Da enumeração, ok? Desses argumentos, apresentação e enumeração desses argumentos. Então, vocês podem usar neste tipo de modelo redacional esta frase, este período como forma de apresentar o modelo, ok? Então, aqui eu digo, alguns fatores são importantes e logo em seguida eu apresento esses fatores. Veja que eu não estou dizendo ao corretor que são apenas esses fatores, mas eu estou mostrando que para a minha redação esses serão os principais fatores utilizados, tá certo? E aqui eu apresento então o argumento número 1 e aqui eu apresento o argumento número 2. Observem esse desenvolvimento. Em primeiro plano, torna-se interessante argumentar sobre o desenvolvimento das pequenas e médias cidades interioranas como indicativo do aumento da atividade criminosa e, assim, a imediata alteração na dinâmica social. Segundo esse ponto, observa-se que o interior do Brasil tem sido requisitado por algumas indústrias e, assim, cidades pacatas, muitas sem infraestrutura adequada, inclusive policial, passaram a atrair um número maior de pessoas. Outro ponto interessante nessa dinâmica econômica dos grandes centros urbanos para os pequenos e médios tem imediata referência com o desenvolvimento do agronegócio brasileiro. Nas últimas décadas, corredores agrícolas foram intensificados e assim municípios nasceram para atender às expectativas desse setor econômico. Logo, ocorreu um crescimento nas taxas de criminalidade local. Mais uma vez, devendo à
devido à ampliação das áreas promotoras de riqueza. Observem, senhores, que aqui, neste primeiro parágrafo de desenvolvimento, eu abordei justamente aqueles itens, né? Item A e B do primeiro tópico para análise, certo? Observe também que este desenvolvimento ele tem elementos de coesão, elementos de coesão e coerência em relação ao tema em si e ao próprio parágrafo de introdução, certo? Eu gostaria de chamar a atenção dos senhores, né, para este elemento aqui de ligação, ok? Nós temos uma aula aqui no canal em que os senhores veem uma lista de conectivos para cada um dos parágrafos, ok? Caso tenham dúvida a respeito, deem uma olhadinha, ok? Antes de seguirem os estudos. Também eu gostaria de chamar a atenção dos senhores para esta primeira parte do desenvolvimento. Vejam que aqui nós temos a apresentação da ideia central deste desenvolvimento, deste parágrafo, ok? Esta ideia central, ela remete à própria apresentação do argumento 1 lá na introdução, ok? Então, observe, torna-se interessante argumentar sobre o desenvolvimento das pequenas e médias cidades. Desenvolvimento, aqui ó, crescimento, desenvolvimento das pequenas e médias cidades interioranas, como indicativo do aumento da atividade criminosa e assim a imediata alteração na dinâmica social. Eu também quero chamar a atenção dos senhores para esses elementos de ligação. Veja que os períodos são curtos e eu continuo a abordagem utilizando elementos de ligação, elementos que vão ligar a frase que será iniciada, que está ali sendo iniciada, ao período anterior, ok? Então, eu gostaria muito que os senhores passassem a utilizar também, certo? Também gostaria que os senhores identificassem que este parágrafo de conclusão, ele tem um fechamento, ele tem um fim, ok? E não é simplesmente um fim, porque aqui é um ponto finalístico de parágrafo, ok? Mas a ideia, ela é concluída no desenvolvimento, ok? A ideia que se inicia aqui na apresentação, né, central do argumento, ela é desenvolvida e ela é finalizada. Então, eu quero chamar a atenção dos senhores para o seguinte. Aqui nós temos a apresentação da ideia central, aqui nós temos o desenvolvimento da ideia central, e aqui nós temos a conclusão da ideia central. Por que eu estou apresentando isso para os senhores? Porque é isso que é esperado na prova do Enem e nas provas dos vestibulares, dos principais vestibulares brasileiros, certo? Que cada parágrafo ele tenha um começo, meio e fim, certo? Em que você consiga mostrar a ideia central, desenvolver essa ideia, ok? Com ideias amarradas, ok? Ideias interligadas, ok? E consiga fechar este parágrafo com uma conclusão, ok? Perdão, com uma conclusão da ideia, ok? Aqui nós temos o segundo desenvolvimento. Acompanhem comigo. Soma-se à questão anterior. Eu já chamo a atenção dos senhores para esse elemento de ligação. Vejam como nós começamos o primeiro desenvolvimento e vejam como nós estamos começando o segundo desenvolvimento. Gostaria muito que os senhores passassem a fazer também assim, ok? Soma-se à questão anterior a intensificação do combate ao narcotráfico e ao crime organizado, desencadeado nas capitais dos estados brasileiros, pelas forças de segurança pública a partir de 2010. Observem que aqui nós temos também a apresentação da ideia central.
É a partir daqui que nós iremos desenvolver, ok? É a partir desta afirmativa, é a partir deste fato, ok? Que a partir de 2010, ações estatais passaram a ser executadas, principalmente nas capitais, em algumas capitais brasileiras. Isso fez com que o, o crime organizado migrasse, né, das capitais dos estados para o interior do país, ok? Assim, é possível destacar as atividades policiais no Rio de Janeiro e em São Paulo, respectivamente no desmantelamento momentâneo do narcotráfico, com a prisão de líderes cariocas, a exemplo do NEM da Rocinha, e a prisão de alguns chefes do PCC, primeiro comando da capital, como exemplo o Marcola. Aproveito aqui esta oportunidade para mostrar aos senhores como nós iremos fazer a apresentação de siglas na nossa redação, ok? Você coloca a sigla, abre parênteses, escreve o que significa, do jeito que está aqui, ok? A descrição, fecha parênteses e segue. Se mais à frente, no texto, neste parágrafo ou na conclusão, vocês precisarem apresentar, melhor, apresentar não, dar continuidade a algo sobre o PCC, não precisa mais repetir esta descrição que está aqui. Basta colocar a sigla, ok? Então, é somente uma vez. Imagine que você tivesse feito isso na introdução. E no primeiro desenvolvimento você fizesse alguma referência ao primeiro comando da capital, ok? Você só precisaria colocar PCC. No segundo desenvolvimento, a mesma coisa, tá certo? Isso mais à frente é interessante, né? Vai ser interessante porque vocês vão conseguir, digamos assim, ao mesmo tempo, mostrar ao corretor que sabe o que significa aquela sigla e vão ganhar espaço na redação. Nos anos seguintes, a 2010, a Secretaria de Segurança Pública do Estado da Bahia registrou um aumento no número de assaltos a bancos no interior e outras unidades federativas do Nordeste brasileiro assinalaram dados similares. Outro assunto indispensável à análise do tema converge ao discurso construído pelo crime organizado e prosperidade dos seus integrantes, o que, frente à ausência de políticas públicas, ganha adeptos, principalmente dos jovens carentes de cidades, tanto de grande como também de pequeno porte. Interessante, pessoal, que aqui vocês percebem que eu utilizei de exemplos de episódios que ocorreram, né? E esses episódios são apresentados na nossa redação como exemplo dessa atuação que começou em 2010 e nos principais estados brasileiros a partir, né, da atuação de forças policiais. Esses exemplos servem para o desenvolvimento da ideia central. Ok? E aqui, nesse fechamento do parágrafo, vejam que aqui eu analiso, né, eu apresento aquele tópico em que a prova pediu para que a gente relacionasse violência, crime organizado e tráfico de drogas. Ok? Vejam que lá na análise do tema, nós falamos do instante em que o crime organizado ganha espaço, uma vez que o Estado não ocupa o Estado não ocupa o lugar que é devido. Okay? O crime organizado ganha espaço no instante que o Estado não ocupa o lugar que é devido, ok? Que é esperado que ele ocupe, ok? O lugar, né? A condição de provedor, a condição de digamos assim, provedor de subsistência, né? De dignidade da pessoa, certo? De condições para que aquela pessoa prospere, ok? Através de atividades lícitas. E aqui, então, neste trecho final, nós estamos
concluindo, vamos colocar aqui, conclusão, a conclusão da ideia central, ok? Até agora, o nosso texto está caminhando conforme as diretrizes apresentadas pelo tema. Bem, e aqui nós temos o parágrafo de conclusão. Vejam como ficou. Diante da problemática, constata-se que a interiorização da violência é um fenômeno social em constante movimentação. Desse modo, cabe aos governos uma série de ações, desde investimentos em inteligência policial e assim identificar com maior assertividade a migração de organizações criminosas das capitais dos estados para o interior, como também o oferecimento de serviços públicos que promovam a inclusão social dos jovens, como exemplo, cursos profissionalizantes, saúde e lazer. Afinal, somente assim o crime organizado diminuirá sua influência entre os grupos mais vulneráveis. Observem, senhores, que aqui nós temos uma conclusão, né, típica de um texto dissertativo. Aqui, neste primeiro período, nós temos a reafirmação do tema. Ok? E a partir deste ponto, nós temos a apresentação e desenvolvimento das soluções. Ok? Nós temos, então, a apresentação na mesma lógica dos parágrafos de desenvolvimento, nós vamos apresentar as soluções e iremos desenvolvê-las, ok? Iremos destrinchá-las, ok? Tentaremos mostrar, né, o que será feito, como será feito, quem fará e em quais condições, ok? Aquilo será feito, ok? E com uma finalidade. Qual será a finalidade? Tá certo? Então, eu já começo a trazer para os senhores a importância que o parágrafo de conclusão tem para a nossa redação. É aqui que nós mostramos, ok, digamos assim, que nós estamos antenados com a sociedade, com as necessidades da sociedade, ok? É aqui que nós mostramos um pouco da nossa influência como cidadãos, certo? Vejam que eu apresentei duas soluções, certo? Aqui estão, né? Desse modo, cabe aos governos uma série de ações, desde investimentos em inteligência policial e assim identificar, com maior assertividade a migração de organizações criminosas das capitais dos estados para o interior. Olhe a finalidade, ok? E o que será feito, quem fará, cabe aos governos, ok? Uma série de ações, desde investimento em inteligência policial, o que será feito, né? Como também, olha esse elemento de ligação, okay? Um elemento de soma, o oferecimento de serviços públicos, o que será feito, oferecimento de serviços públicos que promovam a inclusão social, olha só, a finalidade, né? Que promovam a inclusão social dos jovens, como exemplo, cursos profissionalizantes, saúde e lazer. Afinal, um excelente elemento, né, conclusivo, afinal, somente assim o crime organizado diminuirá sua influência entre os grupos mais vulneráveis. E aqui, né, fechando já a nossa aula, eu trago esta lista de elementos, né, que servirão aos senhores na confecção, né, inicial dos seus parágrafos, certo? Na introdução, para iniciar, vocês podem começar dessa forma. No contexto social vigente, não é raro encontrar atualmente na conjuntura contemporânea, na sociedade pós-industrial. E aí, em seguida, na segunda parte da sua introdução, você vai colocar: nota-se, observa-se, é notório, constata-se, certo?
No primeiro desenvolvimento, vocês vão colocar assim, uma dessas afirmativas, ou perdão, um desses elementos de início do parágrafo. Em primeiro plano, é primordial ressaltar que é imperativo analisar, observa-se em primeira instância, é relevante abordar primeiramente que, ok? No segundo desenvolvimento, né, vocês utilizarão um correlato ao primeiro desenvolvimento. Se colocou em primeiro plano, né, vocês podem colocar em decorrência disso, ok? É, é preciso, porém, reconhecer outro fator importante, ok? Em primeiro plano, vocês colocaram, né, lá no desenvolvimento número 1, no segundo desenvolvimento vocês colocam outro fator importante, ok? Cabe ressaltar, no entanto, que deve-se abordar ainda que, paralelo a isso, ok? Cabe mencionar também. E para a conclusão, ok? Começarão, né, dessa forma. Evidencia-se, portanto, que fica claro dessa forma que, diante da problemática, constata-se que é imprescindível que, para reverter essa problemática, né, para apresentar os agentes quem fará, ok? Cabe ao, é papel do ou é papel da, é função da, desse modo cabe ao, né, cabe o que, né? Vocês vão sugerir ações, investir, fiscalizar, disseminar, incentivar, implementar, punir, democratizar, proteger, criar, educar, garantir, ok? Como isso será feito, né? Essas ações, como elas serão feitas por meio de, mediante, recorrendo a, por intermédio de, através de, ok? Com qual finalidade, a fim de, com o objetivo de, com a intervenção, com a intenção de, né? Com o intuito de, ok? Essa lista, ela vai ser repetida várias vezes por nós, ok? Para poder massificar o conhecimento. Eu agradeço a presença dos senhores e até uma próxima oportunidade. Tenham um bom dia.